A gente está aqui nesse paredão, isso aqui na verdade é como se a gente estivesse do fundo do lago. O lago cobria tudo isso aqui, tá certo? Por que tem esse paredão? Porque como eu falei, isso era uma pedreira. Como que eles tiram essas placas? Com aqueles pontaletes, então eles vão tirando, né? Então na verdade, o que significa isso aqui? Pulso de deposição. Tá? Então essas placas saem como se fosse uma placa de ardósia. Então, e vejam que interessante. Existe todo um fraturamento aqui. Nós não vamos conseguir visualizar aqui, mas lá na frente vão conseguir ver. Então vejam que o fraturamento, ele afetava o embasamento e cortava as rochas que estavam em cima. Certo? Mas o fato é o seguinte, que os caras contando essas camadas, eles tentavam obter mais ou menos o tempo de deposição desse material. Olhando aqui, venha desse lado, por favor. O que eles colocam? A contagem incompleta das camadas do Varvito chegou a mais de 300, que corresponde a mais de 300 anos de duração do lago. No total de camadas é difícil de estabelecer que parte superior dos paredões a rocha está decomposta. Se a gente olhar mais lá em cima, esse material já virou solo, então não tem essa vegetação. Com base no chão de cada paredão está em diferentes alturas. Eles mostram partes diferentes do pacote total de vermelho. Então assim, é impossível você querer contar toda a sequência, né? Porque a gente chega aqui num ponto mais baixo, lá vai estar um pouco mais, então não dá para ter uma noção desse pacote todo. Se fizesse uma sondagem, você até poderia ter, mas aí seria trabalho danado, tá? Mas o fato é que isso aqui marca um pulso. Então, por exemplo, cada momento que ele arranhava o motonê, esse material chegava aqui. Então essa sazonalidade que foi dita lá em cima, é esse pulso de degelo. É que nem as regiões andinas. De onde vem a água que abastece aquele povo? É do degelo dos Andes. Então você tem um momento lá mais no verão que o gelo derrete e essa água desce, né, que é o que acontecia aqui. Tá? Então tem uma frequência. Nem a gente aqui, o clima. O clima tem... Aqui virou uma bagunça o clima, mas você tem o inverno. Chove muito quando? No verão. Tá? Então a coisa se pega por aí. Duas perguntas. A primeira, qual é a explicação para a linha ser tão reta? Segundo, essas placas mais grossas, quer dizer que na época enfim, demorou mais tempo, veio mais material? Não, na verdade, o que acontece? Essa questão da horizontalidade é o processo de deposição. Tá? Então você imagina isso aqui, um lago de água muito calma. Então vem o finalzinho do degelo com material muito fino. Então ele cai no lago, e aí o que acontece com o sedimento? Ele vai depositar. É que nem lá no laboratório, se a gente pegar um tubo de vidro e jogar um material de solo e mexer, o que vai acontecer? O mais pesado vai para o fundo e à medida que eu vou para o topo do pacote vai chegar o material mais fino. Então vai gerar essa deposição. Então cada camadinha dessa marca isso. Por isso que é reto. E essa horizontalidade é do processo de deposição. Mesma coisa lá na faculdade. Quando eu falei da deposição do arenito, ele também é horizontal. Tá? O que pode acontecer para essa sequência? Eu posso ter tido, né? Vejam bem, nós estamos falando de tempo geológico. Quando eu falei para vocês da sazonalidade das chuvas e do inverno, é a cada tempo. Só que aqui eu posso ter tido pulsos constantes de degelo e que de repente marcaram um evento que depositou várias camadas seguidas. E posso ter tido pulsos menores que registraram camadas mais finas. Por isso que isso aqui, pessoal, na verdade, não pode ser chamado Varvito. Porque o Varvito, todo o pacote tem a mesma sequência de camadas. Na verdade, isso seriam seriam ritmitos, aliás, seriam ritmitos. Ritmitos. Tá? É uma coisa mais irregular. Mas como eu falei, o nome é Varvito, vai continuar Varvito. Tá? Uma coisa que é interessante, ó, aqui dá pra gente ter ideia, né, de como eram as placas que eles lá tiravam, né? E assim a pedreira ia avançando. Tá? Agora o grande lance aqui, como na Motonê, é que isso aqui é uma evidência cabal, né, de um evento glacial aqui na nossa região. Eu estava conversando lá com aquela monitora com outro rapaz, que tem aquela coisa, de onde veio a massa de gelo? Hoje não dá para, até dá para você pegar o mapa atual da América do Sul, estabelecer de onde veio a geleira. Só que quando ela atacou, os dois continentes estavam juntos aqui embaixo. E deixou e depositou tudo isso. Aí quando ele separou e voltou o que é hoje, cada um ficou com a sua marca. Tá? Então isso aqui foi depositado há mais ou menos 270 milhões de anos atrás.
E professor, é muito difícil de achar uma coisa parecida com isso aqui? Sim. Se eu tenho um afloramento aqui, na Austrália tem do Motonê, mas de Vavito eu não saberia te dizer. Mas na América do Sul, a única Só evidência é aqui. Essa é a única. Esse paredão aqui, só Essa que... pedreira. Essa pedreira aqui. Você também tem na estrada lá embaixo. Mas onde eles criaram um parque para poder preservar isso é aqui. Agora tem uma coisa, pessoal. Em outros lugares, eu posso ter essa sequência, só que ela está onde? A grandes profundidades. É que aqui, o processo que veio arrasando essa depressão, tirou o que tinha em cima. Entendi. E aí ele apareceu. Entendi. Né? Então, de novo, aqui é aquela história, o presente é a chave do passado. Porque eu não tenho, por exemplo, num ambiente de ação de deposição pelo rio, eu não tenho sequências tão finas assim. Porque o rio, ora uma enxurrada mais forte, deposita areia. Ora vem um pulso mais calmo, deposita argila. Então, como eu falei, se lá na faculdade eu fizesse uma sondagem, eu ia pegar camada de areia, camada de argila, camada de areia, dependendo da energia que o rio tem. Aqui a energia sempre é a mesma. Então, e aí o que acontece? Uma coisa que é interessante, eu não posso, nessa história geológica, me amarrar somente nesse lugar. Porque a história se explica olhando o Varvito e também o que? A Motonê. Tá, quer dizer, aqui, se eu caísse para paraquedas, aqui seria isso aqui. Bom, primeiro, um lugar de águas muito calmas, em que você teve um aporte sazonal de um sedimento fino. Tá? No caso lá, o que ajudou a gente a corroborar que era uma geleira? Primeiro, o tilito, que é aquela maçaroca toda, e as estrias. Tá? E aí, outras evidências temporalmente marcaram o quê? O próprio processo de glaciação. Então uma coisa vai amarrando com a outra. Tá? Mas veja que aqui é bem interessante. Ficou claro então isso aqui, pessoal? Esse parque aqui, comparado com a Motonê, ele tem muito foco nessa questão geológica. Lá já deu para perceber que tem outros focos além da questão geológica. Tá? Aqui, por exemplo, o fato das árvores ter a identificação do nome é legal para você criar uma fixação do tipo de espécies que tem aqui. Tá? Mas o grande foco é esse parque aqui. Elas não estão grudadas entre elas, só está depositado. Na verdade, o que acontece? Lembra aquela história do baldinho de areia? Quer dizer, por que ela está assim tão firme? Se eu desse uma porrada aqui, eu ia tirar uma lasca. Vejam que é tão resistente quanto um granito. Agora, o que fez esse material ganhar essa consistência? A pressão, vejam. Não seria a pressão que fez aquela cistosidade no granito. Tá? Mas Mãe de quem? Volta aqui. Volta. Jesus! Peraí. A pressão. Deixa a pressão. Fica cegado aí. É o peso. Ela até sentou, garota. Peraí, Rodrigo. É o peso das camadas de cima, pessoal. Então essas camadas de cima vão compactando essa de baixo. Aí ela ganha toda essa resistência. Por isso que muita gente, quando pega isso aqui, fala que é uma ardósia. Ardósia, o que é uma ardósia na essência? Era uma rocha sedimentar argilosa. O tamanho de uma tinha, para sei outra. lá, 30 centímetros viajando. pessoal, de largura. Depois e eu que o vejo metamorfismo fez o quê? Esquentou e compactou. Então é que você pegar uma ardósia e olhar, você vai ver que você não vê mineral nenhum, é muito fino. Né? Só que o processo lá é metamórfico, esse aqui é o quê? Sedimentar. Porque nós estamos dentro da bacia sedimentar do quê, pessoal? Do Paraná. Todo o processo é sedimentar. Beleza? Volta aqui, meu amigo. Pessoal, alguma pergunta aqui? Perdeu até o Tranquilo? rumo, garoto. Tranquilo? Olha que coincidência. Esta madrugada, eu estava procurando na minha casa martelo, mapa, tudo que eu sou um cara muito organizado. E aí eu achei uma pasta de documentos. Só de procurar. Minha carteira de trabalho foi perdida. Aí eu achei uma foto. Essa foto é de 98 nesse lugar que eu tô. Ele tava magrinho, né, professor? Coisa rara essa foto dele, hein? Tava magrinho. Tô filmando.